Foi lido nessa noite, Salmo 27, é bom que os irmãos acompanhem, que todos aprendam a tomar posse da palavra. Salmo 27, a palavra nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, os irmãos observam bem, aqui se fala do Senhor como luz e como salvação, e se fala bem claro, de quem terei temor. Em seguida fala, o Senhor é o meu forte refúgio, uma pessoa que nós podemos correr à sua presença todas as horas, 24 horas por dia, nós temos acesso à presença de nosso precioso, nós podemos chegar com segurança, Ele é o nosso forte refúgio, e de quem terei medo? Mas se nós olhamos para tudo, hoje nós vivemos dias que muitos se encontram em situações difíceis. Vamos ler o que se diz aqui. O medo é uma sombra escura, então se fala do medo, é uma sombra escura que nos envolve e, em última instância, aprisiona dentro de nós mesmos. Os irmãos, veja quantas pessoas têm medo, e o medo aprisiona dentro de nós mesmos. Todos já nos vimos prisioneiros do medo alguma vez. Se fala de forma geral, todos já fizemos prisioneiros do medo alguma vez. Diz aqui, medo da rejeição. As pessoas têm medo da rejeição, de ser mal entendido, da incerteza, da doença e da morte. Quantas pessoas têm medo da morte? Os irmãos, veja, sempre a pessoa vive diante de uma situação de medo. Agora nos diz aqui, mas podemos vencer o medo usando a luz libertadora do Senhor. Para nós vencermos o medo, podemos vencer o medo usando a luz libertadora de quem? Do próprio Senhor Jesus. Quando o salmista diz, o Senhor é minha luz, se nós usarmos a luz do Senhor nos liberta do medo, que traz também a salvação para nós. O Senhor nos liberta, que diz, claro, mas podemos vencer o medo usando a luz da libertação do Senhor, que traz também a salvação, Se desejarmos, aqui diz, se desejamos dispensar a escuridão do medo, se nós desejamos ficar livre do medo, se nós olhamos em outras palavras, diz aqui, se nós desejamos dispensar a escuridão do medo, devemos, assim como o salmista, lembrar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se queremos ficar livre do medo, livre de tudo, lembrar que você tem um Senhor maior que tudo. Há pessoas que têm medo até de chuva forte, outro de vento, a pessoa tem medo de escuro, medo de tudo. Quem pode libertar você de tudo isso? A luz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus, a palavra nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Aqui se fala do medo, se fala do temor. Quando nós tomamos posse da luz do Senhor, nós recebemos uma libertação em nome do Senhor Jesus, amém? Em Cristo Jesus nós somos libertos do medo, que muitas vezes traz em nós trauma, a pessoa fica aquele trauma. Quem pode libertar de tudo isso? É o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Nós olhando para a palavra, nós olhamos, o verso 2 diz assim, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Nós podemos observar, meus irmãos, isso nós vemos claramente exemplos na palavra. Nós podemos observar nos dias ali da rainha Esther, houve uma grande perseguição contra os judeus, e nós podemos observar um homem mau, ali de confiança do rei Xerxes, tomou uma posição de fazer uma forca, para enforcar o responsável pelos judeus, que era Mardoqueu. Se os irmãos lerem Esther, os irmãos podem ler o livro de Esther, relata esse assunto, principalmente o capítulo 6, nós podemos observar capítulo 7, relata claramente. Ali nós vemos Amã fazendo uma forca
para que enforcasse o responsável pelos judeus, que dava total apoio aos judeus naqueles dias, que era Mardoqueu. Então o que aconteceu? A forca que ele preparou para Mardoqueu serviu para ele mesmo. Quem foi enforcado? Foi Amã. Então quando nós olhamos para esse verso, a palavra nos diz: quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. A forca que nós podemos observar que Amã preparou para enforcar um cristão, um judeu, que serviu o Senhor naqueles dias, Senhor Deus de Israel, serviu para ele mesmo, cumprindo a palavra claramente o que o salmista diz. Por isso sempre nós temos que olhar para nós: quem peleja por nós é o Senhor. Por isso nós temos que manter uma posição firme dia após dia. É importante o cristão lutar para vencer. Sempre você olhar para você e reconhecer: eu sou uma pessoa especial, o Senhor Deus me chamou para mim seguir os passos de seu Filho glorioso, Senhor Jesus. Quer ser vencedor? Não tire o teu olhar do Senhor Jesus. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O verso 3 diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temeria. Ainda que se declarasse guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Os irmãos observam bem, nós olhamos pela palavra, quando o salmista diz: ainda que um exército se acampe contra mim. Já pensou um exército te cercar? Já pensou se uma guerra for declarada contra você? Isso aconteceu também com o homem de Deus. Quando nós olhamos pela palavra, nós vamos ver claramente, nós podemos ver ali uma perseguição. Quando nós olhamos, a Síria procurava fazer guerra com Israel de todas as formas. O exército assírio planejava: nós vamos por tal lado para atacar o exército de Israel. E ali o homem de Deus avisava: não vai por aquele lado, que o exército da Síria está lá. A Síria montava outro tipo, chegou um momento que o próprio rei da Síria falou para o soldado deles: para aí, deve ter algum espião no nosso meio. Nós estamos observando que tudo que nós conversamos aqui, Israel fica sabendo. Tudo quanto nós falamos aqui, Israel fica sabendo. Deve ter espião no meio dos nossos soldados. Aí um dos soldados levantou e disse: olha, rei, vou dizer para o senhor, em Israel tem um homem que tudo quanto o senhor fala aqui com a gente, e até mesmo na tua cama, o senhor revela para ele. Tudo quanto é conversado, fica claro para que o senhor revela tudo para ele. Mas quem é esse homem? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, tudo quanto é conversado aqui, até mesmo lá no teu leito, o senhor dormindo, falando com ele ali na tua cama, falando com ele, o profeta é revelado ao profeta Eliseu. Por isso que o exército de Israel sempre tem uma saída. E ali, meus irmãos, nós podemos observar, o rei da Síria falou: vamos perseguir esse homem, vamos perseguir esse profeta. Observa onde ele está. Ficaram tentando sondar para onde o profeta estava, e ficaram sabendo: olha, o profeta foi com seu servo para a cidade de Dotã. Foi lá para Dotã. O rei da Síria arrumou seu exército todo, com todos os seus cavalos, carros de guerra, foi tudo, cercou a cidadezinha, cercou aquela cidade, e ali estava Eliseu e o seu servo. No momento, nós podemos observar, o servo de Eliseu levantou, aquele servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma grande tropa com cavalos, carros de guerra, e havia cercado a cidade. Toda a cidade estava cercada. O servo do homem de Deus viu tudo aquilo, e ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Aquele servo exclamou a Eliseu: ah, meu Senhor, o que nós faremos? O que vamos fazer? Todo aquele exército cercando a cidade,
Respondeu o profeta: não tenha medo, aqueles que está conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou ao Senhor. Os irmãos vejam, olha, Eliseu ainda diz, ali diz, aqueles que está conosco é mais numeroso do que aqueles que está com eles. E ali Eliseu orou ao Senhor, e o Senhor abriu os olhos, diz: Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja. E a palavra diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os irmãos observam bem, quando aquele moço, o Senhor abriu os olhos dele, ele contemplou ali as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, que o próprio Senhor Deus enviou para defender o seu profeta. Os irmãos observam bem, meus irmãos, para nós tomarmos posse da glória do Senhor, há momento que nós temos que pedir: Senhor, abre meus olhos, eu quero contemplar o Senhor de perto. Vamos dizer, Eliseu estava vendo todo ali, aquela proteção do Senhor. Eliseu estava desfrutando de toda a segurança do Senhor. Se os irmãos quiserem ler em casa, 2 Reis, capítulo 8, verso 6, capítulo 6, verso 8 em diante, os irmãos leem em casa depois, 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante, os irmãos leem em casa, relata esse assunto. Então o que acontece? Há momento na nossa vida, que nós, o caso de Eliseu, aconteceu ali com Eliseu vendo tudo, estava tudo ali, a proteção do Senhor sobre ele, mas o servo não estava vendo nada. E há momento que nós, meus irmãos, sentimos a glória do Senhor, sentimos o Senhor Jesus de perto. Você serve Ele com aquele compromisso seguro e glorioso, e outros que às vezes estão no nosso meio, junto, não está sentindo a glória do Senhor, não está tomando posse da presença do Todo-Poderoso. É momento de nós cairmos na real e pedir: Senhor, abre meus olhos, eu quero também sentir a Tua glória, eu quero também participar da Tua presença gloriosa. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple a Tua glória. Faça como Eliseu fez aquele moço. Senhor, abre os olhos do moço, para que ele contemple a proteção que o Senhor enviou para nós. Então, quando nós olhamos para tudo, nós podemos observar que diante da oração de Eliseu, que o Eliseu orou ali, nós observamos bem claro: o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou novamente diante do exército da Síria. Eliseu foi até o exército e orou ao Senhor, e feriu ali de cegueira o exército arameu, que era o exército da Síria. O Senhor feriu aquele exército arameu, que era o exército da Síria, feriu de cegueira ali o exército arameu, que é o exército da Síria, e disse: este não é o caminho, e levou até a capital de Samaria, deixou dentro da capital. Lá o exército de Israel em volta. Senhor, abre os olhos deles agora, Senhor. Quando abriu os olhos do exército da Síria, eles estavam no centro, ali em Samaria. Podia ser todos mortos, mas ali Eliseu deu ali a eles a palavra: alimenta eles bem, manda tudo de volta. Os irmãos, vejam, meus irmãos, o plano do Senhor. E a palavra diz que a Síria deixou de perseguir Israel por muitos anos. Então nós vemos, o Senhor sabe como trabalhar. Agora, claramente, quando nós olhamos para a palavra, diz assim: ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Surgiu um ataque do mal contra você, algo querer te destruir, meu irmão, fica confiante, o Senhor peleja por você. Mantenha uma confiança segura no Senhor, reconheça que Ele trabalha por você. O que precisa é uma posição firme nossa.
O que precisa é nós reconhecermos que nós seguimos o Senhor Jesus pela fé. Nós não vemos com nossos olhos, mas quando você toma posse dessa pessoa preciosa, você sente a sua glória, você sente a sua virtude, você sente o seu poder, você reconhece que o Cristo vive verdadeiro, o Senhor precioso está conosco. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Em seguida nós podemos observar pela palavra, o verso 4, uma coisa é pedir ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no tempo. Os irmãos, vejam o desejo de Davi, estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Já que nós vamos abranger mais esse assunto, mas diz aqui, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no templo. No templo também é lugar de nós aprendermos a palavra. Mas quando nós olhamos para a parte A do verso, uma coisa é pedir ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor. Segundo os comentaristas da Bíblia, nós podemos ver até da aplicação pessoal, eles dizem assim, é mais provável, o mais provável é que o salmista tenha usado aquela expressão para referir-se à presença do Senhor. Ele tem usado a expressão para referir à presença do Senhor, pois o maior desejo de Davi era viver na presença do Senhor Deus todos os dias da sua vida. Tudo quer dizer que queria estar na casa do Senhor todos os dias. Ele quis dizer, segundo os comentaristas da aplicação pessoal, diz assim, que o maior desejo do salmista é ele estar com o Senhor todos os dias, cumprindo na dispensação da graça. O Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Agora preciso de uma coisa, realmente eu quero estar com o Senhor todos os dias? Realmente nós queremos estar com o Senhor todos os dias? Realmente nós lutamos para estar com o Senhor todos os dias? É uma pergunta para nós. O desejo do salmista é que o Senhor estivesse com ele todos os dias. O teu desejo é esse, meu irmão, que o Senhor esteja com você todos os dias? Quantos podem dizer amém? Muito fraco demais, né? Quantos realmente quer o Senhor todos os dias da sua vida? Diga amém. Amém. Lute para isso. Lute para isso. Então, quando nós olhamos pela palavra, nós podemos ver aquele desejo de Davi, pois o maior desejo de Davi era viver na presença do Senhor Deus todos os dias da sua vida. Olha o que o comentarista da Bíblia diz, isso aqui é muito importante para nós. Infelizmente, esta não é a vontade de muitos que se dizem crente. Infelizmente, esta não é a vontade de muitos que se dizem crente. Mas nós, para sermos vencedor, sempre você tem que olhar para você e diz, eu preciso ter compromisso com meu amado. Procura na tua casa, ler Bíblia, tira tempo para orar, tira tempo para ler, dedicar, orar, lute para congregar, lute para você estar com o Senhor Jesus todos os dias. Faça como Davi, eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Que nós lutamos para isso, meus irmãos, que nós batalhamos para isso. Então nós vemos claramente, quando o comentário diz, mas os que almejam viver na presença do Senhor todos os dias, olha, os que almejam viver na presença do Senhor todos os dias, poderão desfrutar desse relacionamento para sempre. Você vai poder desfrutar desse relacionamento para sempre, aqui na terra e na eternidade com Ele, amém? Quantos aguardam esse dia glorioso? Dê glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aguarda esse dia, meu irmão, luta para isso, luta para você amar essa pessoa preciosa que você não vê com vossos olhos, mas quando você começa a invocar esse nome, você sente a sua glória, você sente a sua virtude, você sente o seu poder, amém? Somos vencedores, porque o Senhor nos escolheu, amém? Vamos fazer aleluia? Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós mantemos dia após dia,
firme diante aos olhos do que vive e reina. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. Os irmãos observaram bem o que o salmista diz? Eu quero estar com o Senhor todos os dias, porque no dia da adversidade, os irmãos vejam, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. E o dia da adversidade vem a hora que menos nós esperamos. Os irmãos sabem claramente o que aconteceu com a gente. Não foi a adversidade que aconteceu? Não foi o Senhor que deu um livramento para nós? Senão não estaríamos aqui. Mas aí requer de nós um compromisso. Eu preciso ter compromisso com o meu amado todos os dias. Você quer estar protegido? Tenha compromisso com o Senhor todos os dias. Lute para isso. Muitos dão exemplo. Muitos têm tempo para assistir vários filmes, mas não tem tempo para tirar um tempo para dedicar ao Senhor. Quantos agem assim? Quantos agem assim? Se for para assistir 1, 2, 3 filmes, tem tempo? Mas um tempo para ler a Bíblia, dedicar a palavra, não tem tempo. Para ouvir uma mensagem, não tem tempo. Quantos agem assim? Mas que você seja sábio, meu irmão, dedique ao Senhor, amém? Dedique ao Senhor, que essa vida é muito curta. A vida é muito curta. O Salmo 39 diz que a vida é muito curta. A vida nossa é como um palmo, é muito curta, é muito passageira. Vamos lutar para estar com o Senhor, aleluia. Então diz a palavra: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, em sua presença. Nós estaremos seguros no momento dos perigos, no momento da adversidade. No seu tabernáculo me esconderá, na sua presença me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, e me porá em segurança sobre um rochedo. Quem é o rochedo forte? O rochedo poderoso, o Senhor Jesus, o nosso Rei, amém? O Senhor Jesus, o nosso Rei, é o nosso rochedo. Ele, como diz o Salmo 40, Ele tirou nós de um charco de lodo e colocou nós sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo Jesus, o Senhor. Para você não tirar o teu olhar do Senhor Jesus, que é o único meio para nós chegarmos à presença de nosso Pai Celestial, somente através do Filho, amém? Que nós lutamos para estar com o Filho, com o Senhor Jesus, dia após dia. Então diz a palavra: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo farei sacrifício, com aclamações cantarei e louvarei o Senhor. Os irmãos observam bem, o verso 6 diz assim: então triunfarei sobre os inimigos. O que quer dizer isso? Triunfar, eu vou vencer a ação do mal, eu vou vencer a ação do adversário. Por isso nós não fazemos menção, ficar falando do adversário, ficar dando honra a ele. Estamos aqui para honrar o Senhor o Todo-Poderoso, amém? Estamos aqui para honrar o nosso Rei, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus estiver nessa igreja, se o Senhor Jesus estiver na tua igreja, você estará protegido da ação do mal, amém? Por isso nós precisamos do Senhor Jesus conosco. Então a palavra diz claro: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifício, em seu tabernáculo, no templo, vou oferecer sacrifício com aclamações. Aqui se fala do sacrifício que diz em Hebreus, sacrifício de louvor, de adoração. Você veio para louvar, você veio para adorar quem? Jesus o Senhor, amém? A pessoa preciosa de nossas vidas. Em seu tabernáculo ofereci sacrifício com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. O sacrifício de louvor, você veio para adorar, você veio para glorificar. Nós estávamos louvando aqui, você começa a louvar, você sente a glória, você sente a virtude, você sente o poder, porque nós somos um povo exclusivo para adorar o nosso Rei, Senhor Jesus o Todo-Poderoso, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia, louve mesmo. Por isso que eu gosto da equipe de louvor. Quero que os irmãos louvem, quero que os irmãos adorem, que é o dever nosso adorarmos o nosso Rei, amém? Louvamos o nosso amado e glorificamos o nosso precioso. Aqui o salmista diz no verso 7: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Os irmãos observam bem,
Aqui está a vitória para todo cristão. Ouve minha voz quando clamo. Clama o Senhor, responde, diga a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor. Há momentos de luta, meus, nós sabemos que, vamos dizer, só o Senhor para trabalhar a nossa causa, só o Senhor para resolver, mas mantenha a tua posição firme, você vai alcançar a bênção, se você manter teu pensamento firme no Senhor Jesus. Mantenha firme, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, me atende, Senhor, ouve a minha voz, ouve a minha oração, quando clamo, estou clamando pelo Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, responde-me, me dê uma posição, Senhor, me dê força. Meus irmãos, se você pedir força e lutar para isso, para invocar o Senhor, você vai ser sempre um abençoado, um vencedor. Mas para isso acontecer, você tem que ter propósito, você tem que lutar como Davi. Senhor, eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida, eu quero o Senhor todos os dias da minha vida, eu quero estar com o Senhor para sempre, aqui no planeta Terra, em glória. Eu quero o Senhor para sempre, meu Rei. Luta para isso, amém, meus irmãos? Vamos lutar por esse dia glorioso. A teu respeito diz meu coração: busque a minha face, a tua face, Senhor, te buscarei. E diz: Senhor, o teu Espírito, o teu Santo Espírito falou no meu coração a teu respeito, para me buscar a tua presença. O teu Santo Espírito, Senhor, mandou eu buscar a tua presença, a teu respeito. Então aqui diz: a teu respeito diz meu coração, o próprio Espírito, Senhor, dizendo no coração do salmista: busque a minha face. O Senhor dizendo: busque a minha presença, povo meu, busque a minha face, busca-me, eu sou o Senhor de vocês. Meus irmãos, é o que eu sempre digo: o maior prazer de nosso Pai, o maior prazer de nosso Rei, Senhor Jesus, é ouvir o teu clamor, amém? Eu posso orar por vocês, mas a oração que você faz, aos olhos do Senhor, com a sinceridade lá de dentro do teu coração, ninguém faz por você, amém? A tua parte ninguém faz por você. Eu posso pedir para o Senhor te abençoar, o Senhor te dar força, tudo, mas a palavra diz: um coração quebrantado move o coração de nosso Pai Celestial. Lute para você clamar, lute para você invocar. Então nós vemos claramente aqui o Senhor dizendo: busque a minha face. O salmista respondendo: a tua face, Senhor, buscarei. Vou buscar a tua presença, vou buscar a tua face, a tua presença. E o verso 9 diz assim: não escondas de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Os irmãos observam bem: não esconda de mim a tua face, a tua presença, não rejeita com ira o teu servo. A ira do Senhor, se nós olhamos para o Salmo 5, capítulo Salmo 2, verso 5, a ira do Senhor é manifestada é a manifestação da sua justiça. A ira do Senhor é a manifestação da sua justiça. Quando que o Senhor se esconde de nós a sua face? Quando nós estamos em pecado, quando nós viramos as costas, quando nós aderimos ao erro, quando nós chegamos ao erro e damos lugar ao mal, nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos o Senhor. Então aqui nós observamos pela palavra, o salmista diz: não esconda de mim a tua face. Então aqui quando olhamos para a ira do Senhor Deus, é a manifestação da sua justiça. Mas aqui nós podemos observar: não rejeite com ira o teu servo. Ele diz: não rejeite com ira o teu servo. Diante do pecado, Davi ele humilhou e diz: não rejeite com ira o teu servo. Também aqui expressa a angústia de quem ainda não recebeu, aleluia, o alívio. Se expressa a angústia de quem não recebeu. Você está orando diante de um problema, você não recebeu ainda um alívio, uma posição. Então, se nós podemos olhar quando diz aqui: não rejeite com ira o teu servo, expressa a angústia de quem ainda não recebeu alívio.
e diz, quando nós olhamos para tudo, e a coragem que nós podemos observar, que o salmista falava com o Senhor, aquela coragem: Senhor, não rejeite o teu servo com ira. Observamos aqui, meus irmãos, a liberdade que o salmista tinha para entrar na presença do Senhor Deus. Essa liberdade você tem para entrar na presença de nosso Rei, Senhor Jesus, desde que você chegue com amor, carinho e dedicação, reconhecendo a nossa estrutura que somos pó, reconhecemos a nossa estrutura de falho, merecedor, merecemos a ira do Senhor, mas que o Senhor teve misericórdia de nós, livrou nós desse mundo pecaminoso, livrou nós de vivermos uma vida no pecado, e libertou nós de tudo isso, livrou nós da sua ira, e nos trouxe para a presença gloriosa de seu Filho. Então nós reconhecemos a grandeza de vivermos na presença do Senhor. Então, quando nós olhamos pela palavra, em seguida o salmista diz, podemos observar: tu tens sido o meu ajudador. Os irmãos observam bem, o salmista diz: não rejeite com ira o teu servo. Não me rejeite, Senhor, diante de minhas falhas, meus pecados, me perdoa, Senhor. Agora, não rejeite com ira o teu servo. O Senhor tem sido meu ajudador, não me desampare nem me abandone, ó Deus meu Salvador. Não me desampare nem me abandone. Quando olhamos pela palavra, o verso seguinte vai dizer: jamais o Senhor abandona os seus, jamais o Senhor abandona aquele que quebranta o coração e chega até a presença de nosso Rei, Senhor Jesus, e diz: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá força. É o que o Senhor Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor está de braços abertos, dizendo: venha a mim, meu filho, já que você reconhece que eu sou o teu Senhor, eu serei o teu protetor. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós podemos ver claramente: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quantos pais abandonam os filhos? Quanta mãe tem coragem de pegar um recém-nascido e pôr numa lixeira? Mas o nosso Pai Celestial, jamais Ele rejeita um ser humano que chega a Ele. Por isso, diante aos olhos de nosso Pai, todos nós temos o mesmo valor. Que mais o nosso Pai Celestial quer olhar para nós e ver em nós um coração quebrantado, um coração disposto para lutarmos, para estar com Ele, como Davi: Senhor, eu quero estar todos os dias na tua presença, eu quero viver ao teu lado todos os dias, Senhor, eu quero contemplar, Senhor, dia após dia, a tua presença, a tua glória, a tua virtude, que nós lutamos na presença do Senhor dia após dia. Amém? Quando você observar que as coisas não estão bem, que você espiritualmente parece que está meio abatido, que você olha para você, parece que você está distante do Senhor Jesus, levanta os teus olhos, volta completamente para o Senhor Jesus, e diga para Ele com confiança: Senhor Jesus, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é tudo que eu preciso, meu amado. A minha esperança está toda em Ti, meu Rei. Me ajuda, me dê força. Eu preciso ser um vencedor dia após dia. Eu não posso, Santo Eterno, perder a oportunidade que o Senhor me deu de ser um filho eternamente. Me ajude. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Quando nós olhamos, aqui diz a palavra: muitos tiveram a triste experiência de serem abandonados pelo pai ou pela mãe. Lá eles são desfeitos e surgem diferentes crenças, vícios em droga, violência, isolamento psicológico e perda pode afetar drasticamente uma pessoa. A dor pode prolongar-se até a idade adulta. Quantas pessoas, acontece tudo, pai, mãe, às vezes abandona, o filho fica ali numa situação
sem nenhuma solução. Quantos aí órfãos de pai, órfãos de mãe, alguns órfãos de pai e mãe, sem nenhum apoio diante de tudo. Mas a palavra, aqui o comentarista nos diz: mas o Senhor pode tornar-se parte de nossa vida, preencher o vazio e curar as feridas. Seu amor é suficiente para todas as nossas necessidades. O amor do Senhor é suficiente para todas as nossas necessidades. Amém? Tome posse do Senhor de Jesus na tua vida. Amém, meu irmão? Tome posse dessa pessoa preciosa no teu viver. Aleluia. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Aqui, quanto é importante você aprender essa palavra, aprender o caminho do Senhor. Conduze-me por uma vereda segura. Os irmãos observam bem. Conduze-me por uma vereda segura. Hoje é dia de pedir isso, meus irmãos. Conduze-me, Senhor, por uma vereda segura. Quantas igrejas hoje que são seitas, quantas igrejas hoje que são engano, vive debaixo do engano, enganando o povo, levando o povo para outros caminhos, para você conduzir você numa vereda segura, num caminho seguro, só mediante essa palavra viva e preciosa, senão você torna presa dos homens que se dizem hoje muitas vezes homens de Deus, se dizem muitas vezes os pastores enganadores, infelizmente. Então a palavra aqui nos diz: ensina o teu caminho, Senhor, conduze-me por vereda segura por causa dos meus inimigos, não me entregue ao capricho dos meus adversários. Não entregue ao capricho dos adversários. Se o adversário pudesse nos destruir, ele nos esmagaria. Pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Quantos respiram violência? Testemunha falsa, quer ver a vida do cristão destruída. Quanto, meus irmãos, o desejo deles é que essa obra pare. Quantos querem que essa porta feche? Quantas pessoas aí fora, infelizmente até muitos evangélicos que não conhecem a palavra, torcem para fechar. O que é isso, meus irmãos? Porque nós procuramos prevalecer, manter essa igreja na verdade, manter diante da palavra, que é a segurança para todo cristão, é a segurança para todos quanto querem ter a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O salmista diz, nós olhamos claramente, apesar disso, essa certeza eu tenho, o salmista dizendo, e nós podemos dizer também, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Vamos viver nesse planeta terra, até ver essa obra sendo muito abençoada para a glória do nome do Senhor. Amém? Que essa obra se tornando uma obra missionária. Estamos chegando, meus irmãos, louvamos o Senhor. Esse mês vai aproximar de 9.000 minutos durante os 31 dias, ou passa disso. Já estamos com 8.100 minutos até os 28 dias. Os irmãos, louvamos o Senhor pelo número de pessoas participando dessa mensagem. Louvamos que o Senhor possa abençoar poderosamente as vidas que estão participando através do site da igreja. Diz o último verso: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Observaram bem? O que o salmista diz? Espere no Senhor Jesus, seja forte. Por isso que você não pode pasmar. Não vou na igreja não, está ventando. Está chovendo, não vou não. Está calor demais e não vou, está frio demais e não vou. Seja forte. Seja forte. A palavra diz: seja forte, lute para isso, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos todos juntos falar esse último verso, bem alto: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos repetir de novo, toda a igreja bem alto: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor com você. Amém? Que o Senhor abençoe todos. Foi uma bênção estarmos aqui nessa noite. Louvamos o Senhor por tudo.